Pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Contrato Social, um programa com temas relevantes na área do direito, da inovação e também de Smart Cities. E hoje eu tenho um convidado especial, presidente da OAB Santana, Dr. Peter Souza, que vai falar muito aqui, Dr. Peter, sobre questões da advocacia, questões de cidadania, que é um tema super importante quando a gente fala de cidades e cidades humanas, cidades acolhedoras e cidades inteligentes. Dr. Peter, seja muito bem-vindo ao nosso programa Contrato Social. Muito obrigado, Dr. Thomas. Quero mandar um imenso abraço a todos os telespectadores, aqueles que acompanham o podcast Contrato Social. Dizer da minha alegria, imenso prazer estar participando deste programa deste podcast, junto com o Dr. Thomas. Dr. Thomas, que é uma pessoa que aprendi a conhecer, admirar desde 2017, vem desenvolvendo um trabalho de excelência em todos os âmbitos da nossa sociedade e ajudando muito essa nossa sociedade carente de ajuda no âmbito do jurídico, no âmbito da cidadania. Muito obrigado pelo convite, Dr. Thomas, e é uma honra participar do Contrato Social. Dr. Peter, para os nossos telespectadores aí que são jovens advogados, no seu papel de presidente, de liderança de mais ou menos 7 mil advogados e advogadas da OAB Santana, qual que é a função primordial da OAB? Dr. Thomas e meus amigos, jovens advogados, advocacia e também os cidadãos de modo geral. A função social da OAB, a função principal da OAB é a defesa do Estado democrático de direito. Ainda num evento que estive recentemente, que o Dr. Thomas também estava, um colega falou, e com muita propriedade, que é a defesa do Estado de direito. Se defendemos o Estado de Direito, estaríamos defendendo o Estado democrático de direito. Então essa é a bandeira primeira da OAB, defesa do Estado democrático de direito. Dr. Peter, quando o pessoal fala de prerrogativas, violações do exercício da advocacia, o que você vê do papel, da importância da OAB em relação à matéria de prerrogativas? Muito boa pergunta, Dr. Thomas. Como dizia, a OAB prima e impunha a defesa do Estado democrático de direito. E para que essa defesa ela seja exercida, essa finalidade da OAB seja exercida, ela precisa da figura do advogado. Desse guerreiro de Justiniano, que diuturnamente está no foro defendendo os seus clientes. E se o advogado não tiver a liberdade, a autonomia constitucional prevista no artigo 133 da Constituição Federal, se ele não tiver essa autonomia para a defesa do seu cliente, e tiver as suas prerrogativas efetivamente respeitadas, eu penso que a cidadania e a democracia estará comprometida e atingida de morte. Então, quer respeitar o Estado democrático de direito, primeiramente, o advogado tem que ter esta autonomia que a Lei 8.906 lhe garante através de suas prerrogativas. Mas como nós estamos falando para um público também jovem, para jovem advocacia, eu recomendaria: leiam as prerrogativas, estejam atentos às prerrogativas, mas também estejam atentos aos direitos e deveres do advogado. Um advogado que tem ciência dos seus direitos e deveres, ele certamente terá ciência e estará comprometido e estará defendendo as suas prerrogativas. E também a OAB estará pronta para onde e quando as prerrogativas forem violadas, a OAB estará para atender o advogado, naquele momento. Presidente Peter, é importante então ter o plantão de prerrogativas?
Sem dúvida. O plantão de prerrogativas é de fundamental importância e a OAB está estruturada para esse plantão. Nós temos a OAB seccional e as 251 subseções do Estado de São Paulo estão atentas nos plantões. Então, os plantões funcionam 24 horas e irão funcionar sempre 24 horas, porque as prerrogativas, doutor Thomas, ela não tem dia e nem horário para acontecer. Então, as prerrogativas têm um telefone de plantão, nós temos advogados de sobreaviso, e quando numa delegacia, no foro, forem violadas as prerrogativas, é de suma importância. E, aliás, eu faço aqui, doutor Thomas, uma homenagem a todos aqueles advogados que trabalham de maneira voluntária para a OAB e agora tratando da prerrogativa, especialmente para esses advogados batalhadores que não hesitam estar 24 horas à disposição do seu colega advogado. Dr. Peter, outra pergunta importante, assim, na sua visão como presidente, quais são as comissões importantes da OAB, né? E como é que um jovem advogado pode ingressar nessas comissões? Perfeito. A OAB, seja a OAB Santana, que é a 6ª maior subseção do Estado de São Paulo, e considerando que São Paulo é a maior seccional do Brasil, nós temos todas as subseções e também as seccionais, elas são movidas, elas caminham através das comissões. Eu diria, doutor Thomas, que sem as comissões a subseção não caminhava. Então nós temos comissões, diversas comissões de direito civil, processo penal, comissão da mulher advogada, comissão de igualdade racial, nós temos várias comissões. E ao ingressar na advocacia, ao receber a carteira de advogado, pode ter certeza, do jovem advogado até o advogado decano, que nós temos na subseção Santana, a comissão do advogado decano, vai ter uma comissão de acordo com o perfil do advogado. Ele apresenta lá o mini currículo, a área de interesse, e nós, na OAB Santana, doutor Thomas, agora, próximo dia 15, entregaremos 86 carteiras para os novos advogados, recepcionando a jovem advocacia. Até conto com a presença do Dr. Thomas nessa solenidade, que será muito especial como as outras. E nesta solenidade, após essa solenidade, uma semana depois, nós já temos marcado audiências simuladas na área trabalhista, criminal e na área civil, para que o advogado possa ingressar no mercado de trabalho, possa exercer a sua primeira audiência num ambiente formado por colegas, onde ele vai dar os primeiros passos na advocacia. Então, na subseção Santana, nós estamos preparando o advogado para que ele saia ele fica no hiato entre a formação, a teoria, e o exercício da profissão. Então, eu costumo dizer até que é um nascer, né? De forma forçada, até abrupta, que ele é colocado no mercado de trabalho. E como ele vai caminhar dali para frente? Através da OAB e das suas comissões, que tem a obrigação de amparar o jovem advogado na sua caminhada profissional, no início da sua caminhada. Presidente Peter, então isso é uma inovação, né? Você está dizendo que a OAB Santana, ao mesmo tempo que está entregando as carteiras da advocacia, também está promovendo um aprimoramento, não só da teoria, mas para a prática jurídica. Perfeito. Então isso realmente são todas as OABs que estão fazendo isso, Dr. Peter? Você tem essa informação ou só a OAB Santana? A OAB Santana, ela foi pioneira nesta questão da audiência simulada. Ao meu conhecimento, ao meu sentir,
Pode ser, sim, que algumas subseções estejam fazendo. E gostaria que, dada a audiência que temos aqui no contrato social, que os nossos colegas, presidentes de subseções, adotassem essa prática de fazer audiências simuladas, de aproximar cada vez mais, doutor Thomas, a realidade da prática ao jovem advogado. E quando eu digo jovem advogado, o termo é jovem advocacia, porque nós temos advogados, colegas nossos, que por uma questão de incompatibilidade, está pegando a carteira, está recebendo a carteira neste momento. Não é tão jovem, mas pertence à jovem advocacia. Então, quando nós falamos jovem advogados, nós falamos de todos aqueles que estão ingressando no mercado de trabalho. E eu tenho certeza absoluta que no futuro bem próximo, todas as subseções estarão fazendo esta prática no âmbito da OAB. Presidente Peter, você acha importante essa integração de um advogado mais experiente com um advogado jovem advogado? E como é que poderia ser feita uma integração nesse sentido? Será que através do esporte, através de eventos sociais? Como é que você entende dessa integração até para dar uma motivação para o jovem advogado? Importante a pergunta, Dr. Thomas, e essa integração, ela é necessária, ela precisa acontecer, e para que isso aconteça, os eventos da OAB, eles precisam acontecer com frequência, e eu falei agora há pouco da comissão do decano da advocacia. Então nós temos duas pontas, nós temos o decano da advocacia e nós temos agora sim eu vou falar da jovem advocacia. Essas duas pontas, elas têm que se unir. Tem que se unir como? Através de uma integração. E lá em Santana nós temos comissão de recepção e integração do jovem advogado. E nós criamos propositalmente essa comissão dos decanos da advocacia, porque se de um lado nós temos, e a vivência, Dr. Thomas, a vivência como diretor de ordem, a triste realidade que alguns decanos que não acostumados com a advocacia 4.0, esta linguagem moderna, para falar o mínimo, doutor Thomas, para falar o mínimo, processo eletrônico, o que eu recebo às vezes de colegas abandonando porque às vezes não tem o netinho para explicar como que entra no processo eletrônico, como que cadastram, como que faz um certificado digital. Esta advocacia que foi pega de surpresa com a tecnologia, lamentavelmente alguns colegas estão se afastando do mercado de trabalho por esta falta de conexão com a tecnologia. E aí, mas por outro lado, nós temos a jovem advocacia, que tem esta tecnologia, que fala esta linguagem, mas que não tem aquela vivência que o decano tem. E Dr. Peter, você acha que é difícil essa integração do advogado mais experiente, mas que não está acostumado com a tecnologia? Você acha que é difícil desta pessoa se adaptar às novas tecnologias? Não, eu penso que não. O que falta é um pontapé inicial. O que falta é vontade de parar, unir essas duas pontas através de eventos, conforme você mesmo falou, Dr. Thomas, através de eventos voltados para esta conexão. E eu tenho certeza, eles comparecem, tanto a jovem advocacia como os decanos, porque um está a depender do outro. E às vezes as pessoas falam, tem um dito que fala, temos que olhar para o para-brisa, porque o para-brisa é maior que o retrovisor. E eu ouso às vezes discordar. Temos que olhar muitas vezes para o retrovisor e ver o que o decano da advocacia deixou de legado. E é este legado que nós temos que aproximar. É este pavimento que a jovem advocacia tem que tomar para encontrar. E quando eles se encontrarem, e já está acontecendo isso, a OAB só tende a ganhar, a advocacia sai mais fortalecida e, consequentemente, o destinatário dessa prestação jurisdicional
sairá mais fortalecido, que é o cidadão. E, doutor Peter, qual que é o papel da Caixa, da assistência ao advogado? Ele tem feito trabalhos para ajudar a advocacia? Qual que é o papel da CAASP? A CAASP, boa pergunta, doutor Thomas. Nós temos no sistema OAB, às vezes as pessoas, por desconhecimento, falam a OAB, mas a OAB ela é um sistema que forma a OAB. Então, no sistema OAB, nós temos a Escola Superior da Advocacia, que é a ESA, que é o núcleo educacional da Ordem. Nós temos o braço assistencial da OAB, que é a CAASP, a Caixa de Assistência dos Advogados. Temos a OAB, propriamente dita, com sua diretoria, e temos a OAB Prev também, que pensa na previdência e na aposentadoria do advogado. A Caixa de Assistência dos Advogados está a amparar o advogado nas situações onde o advogado se torna vulnerável, onde ele tem uma necessidade temporária, um auxílio temporário, desde vendas de produtos, serviços, CAASP itinerante. Hoje na OAB nós temos a CAASP, vai até as subseções e nós temos o atendimento itinerante. Então, a Caixa de Assistência do Advogado, para aqueles advogados que já necessitaram e estão nos assistindo agora, sabem muito bem do trabalho e da assistência prestada pela CAASP. Evidentemente, Dr. Thomas, em todos os segmentos há que ter melhoras. Se nós falarmos que estamos 100% em tudo, nós estaríamos cometendo um ledo engano. Então, a CAASP pode melhorar? Pode. Está em constante melhora? Está. E a nossa CAASP em Santana, fazer aqui um merchan, né? Fica na rua Doutor Olavo Egídio, 272, bem próximo ao metrô Santana. Pessoal, aqui a gente vai fazer um bloco especial e esse bloco aqui é uma pergunta para o Dr. Peter. Dr. Peter, seus perrengues aí no início da sua carreira, como é que foi o início da sua carreira jurídica? E eu quero que você responda depois aqui do nosso... Produção, pode soltar a vinheta. Voltando ao nosso bate-papo do Contrato Social Podcast, Dr. Peter, antes da gente começar, pessoal, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Dr. Peter, como é que foi o início da sua carreira, dos seus perrengues aí da carreira, que a gente sabe que não é fácil, a advocacia, né? A jovem advocacia, para estar nesse ritmo, para chegar num nível que a gente conhece da advocacia na atualidade, não é fácil, é uma carreira super difícil, e você é um advogado com muito sucesso. E a gente queria saber como que você percorreu também essa trajetória. Dr. Thomas, o início da carreira é sempre muito difícil. Não tenho advogados não tenho advogados na família, sou o primeiro advogado. Para minha alegria, né, como diz o poema lá, o poeta uruguaio Eduardo Couture, a minha alegria, o meu filho espontaneamente, vendo o meu dia a dia, ele optou pela carreira jurídica. Vou até mandar um abraço. Renzo, parabéns, ontem foi a sua formatura lá e colação de grau na PUC anteontem. Papai está muito feliz, viu, filho? Segura, no pain, no gain. Então... Parabéns, Renzo. Muito obrigado. É muito difícil, Dr. Thomas, o início da carreira. Por isso que eu gosto de trabalhar na OAB, auxiliando os advogados no início de carreira. Como todo advogado, o início, a primeira audiência, os primeiros passos na advocacia, eles demandam denodo, estudo e coragem, né? Tem até o Sobral Pinto, todo mundo cita aí o Sobral Pinto, saudoso Sobral Pinto, mas a verdade é esta. Um ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil
falou: advogado precisa ter coragem. Se souber ler e escrever, ajuda. Quem disse isso foi Raimundo Pascoal Barbosa, um ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, a coragem para o advogado, e eu sempre tive isto comigo ao ir para as audiências, para a primeira audiência, eu sempre tive comigo respeitar juiz, autoridades e não faltar com o respeito, mas ao mesmo tempo ser firme nas colocações, e tive, desde cedo, aprendi a trabalhar com o estatuto, com o código de ética, muito importante. O Dr. Thomas me ajudou muito ao longo da carreira a trabalhar com o estatuto, com o código de ética, a ponto de um dia uma juíza falar: doutor, eu costumo condenar por litigância de má-fé. E eu disse: doutora, eu costumo recorrer. Então, o advogado ele precisa ter esta coragem no exato sentido da palavra, firmeza e coragem. E é a firmeza e coragem para as pessoas que me conhecem, e a sinceridade para com o cliente fundamental. Sempre tive isso como bandeira da minha carreira. E a firmeza e a coragem é o que me acompanha desde a formação dos bancos escolares. Porque nós falávamos, Dr. Thomas, e isso serviu para mim, passar no exame da OAB, que nós somos talhados para estudar, passar no exame da OAB. Passou no exame da OAB, passou a graduação, a faculdade, e aí, o que vai acontecer? Então é como se fosse um desafio, né? Um desafio muito grande. Você fosse expelido e colocado no mercado de trabalho de maneira abrupta. E muitas das vezes tendo que trabalhar, estudar, pagar as contas e fazer tudo ao mesmo tempo. E isso a maioria dos advogados, a maioria dos colegas que sabem o que eu estou dizendo, que vão trabalhar no outro dia estudando até tarde da noite. Esta foi a minha realidade, e às vezes eu até conto isso nas entregas de carteira. O exame da ordem, o exame da ordem é uma preocupação para nós. Dr. Peter, a gente fala muito da advocacia e o próprio advogado ele tem que ser tudo, né? Tem que ter muitas qualidades, porque ele tem que ser um jurista, ele tem que estudar um caso, ele tem que formar a prova, ele vai levar o caso para o tribunal, para o juiz, então, ou tribunal de justiça dar a jurisprudência. E ao mesmo tempo ele tem que ser um administrador do seu próprio escritório. Exato. Ele tem que ser um comerciante também, porque ele vai vender, ele vai falar com os clientes. Então, assim, o papel do advogado é um papel que a pessoa tem que ter diversas virtudes. E não é fácil ter todas essas virtudes para uma advocacia de sucesso. E eu queria perguntar para você, além desse aprimoramento do estudo da advocacia que a própria OAB Santana faz, dessa prática jurídica, para os jovens advogados praticarem esportes, tem também campeonatos, tem também eventos sociais, a OAB ajuda os jovens advogados a participarem desses eventos? Sim, a OAB, e lá na OAB Santana, eu sempre digo que nós cuidamos de todos. Essa é a realidade. E o que você falou agora, Dr. Thomas, é perfeito. Concordo em gênero, número e grau, que nós temos que cuidar de tudo ao mesmo tempo. E nós temos que cuidar da família, nós temos que cuidar do cliente, tudo recai sobre o advogado. Se há um problema na família, olha, entrega para o Dr. Thomas, entrega para o Thomas, que se o Thomas não resolver, ninguém resolve. Entrega para o Peter, se o Peter não resolver, ninguém resolve. Eles entendem que nós somos verdadeiros Midas. E nós precisamos... e quem cuida de nós? A pergunta é essa. Quem cuida do advogado? Quem dá o colo para o advogado, e o advogado cuida de todos. E por isso que o lazer, o esporte é fundamental. E a OAB, a CAASP tem campeonatos de xadrez, a CAASP tem campeonato em várias categorias. É só acessar o site da CAASP. Mas eu estou falando da CAASP do braço assistencial. Mas
Na OAB Santana, nós temos também o futebol. Nós temos várias equipes para várias idades para a prática do futebol. E é incrível, Dr. Thomas, como o advogado pega a sua chuteira, e aqueles que são advogados que estão no futebol sabem o que eu estou falando, e no sábado cedinho, 7 horas da manhã, pelo campeonato da CASP, eles estão no ponto de encontro, naquele campo onde nós mandamos o nosso jogo e nós disputamos com a maior alegria. Parece que os advogados, no momento em que praticam o esporte, e eu estou falando do futebol, em Santana nós temos o vôlei também e outras categorias, parece que ele se transforma numa verdadeira criança. Ele brinca, Dr. Thomas. E é isso que tem que acontecer. E a OAB Santana faz isso. Aproximar o advogado do esporte. Nem que ele saia de casa, ele chute uma bola e ao final ele faça aquela confraternização. É de suma importância e nós temos que estar atentos. E aí não só a OAB, acho que toda a empresa tem que estar atenta a esta prática para que nós... Seria também, na verdade, Dr. Peter, uma válvula de escape para o profissional que está todo dia naquele estresse, né? Então é importante ter esse tipo de trabalho para até para uma questão de saúde mental. Acho que isso tudo que a OAB Santana faz é de extrema importância. Perfeito, Dr. Thomas, perfeito. Dr. Peter, a gente está aqui nesse bate-bola, conversando. Eu queria que você falasse um pouquinho mais das funções sociais da OAB que você acha de extrema importância. Então, nós falamos no início que a OAB, a função primordial da OAB é a defesa do Estado Democrático de Direito. Este é o nosso carro-chefe. E aí fala, essa defesa do Estado Democrático de Direito, o que ela seria? Ela seria exatamente o entendimento que todos os poderes constituídos têm que ter da liberdade, da autonomia e do reconhecimento da advocacia como uma função mista, uma função híbrida e sui generis entre o público e o privado. Que a OAB tem a função privada, porque é CLT, nós temos funcionários para fazer virar a máquina. Mas a OAB ela exerce também um munus público. E esta função social, ela tem que estar sempre amparada. Amparada, e aí eu vou falar, e a OAB não está subordinada. A OAB não está subordinada nem mesmo ao Poder Judiciário. A OAB ela tem que exercer com liberdade o teu mistério. E para exercer, faz-se necessário o respeito, Dr. Thomas. O respeito e o resgate e estabelecer de forma perene e definitiva a dignidade da ordem dos advogados do Brasil. O advogado ele não pode ser tolhido no exercício profissional. O advogado não pode ser tolhido no exercício de sua sustentação oral perante o tribunal. A OAB não pode servir de chacota, às vezes, e nós assistimos isso diuturnamente, por parte daqueles que têm o dever de aplicar a lei. Porque a lei é igual para todos, mas muitas vezes a lei não é igual para aqueles que têm o dever de aplicar a lei. E nesse sentido, só para finalizar a pergunta, doutor Thomas, da função da OAB, uma vez violadas estas funções, essas prerrogativas, não é a OAB, é a cidadania. Sim. É o cidadão que está sendo prejudicado. Então, esta consciência, este respeito tem que ser de forma perene perante as autoridades constituídas. Hein, Dr. Peter, aliás, fazendo essa reflexão que você colocou agora do resgate da advocacia, que é exatamente esse debate que a gente está falando da valorização do advogado.
Você acha que a OAB também tem esse papel de implementação de políticas públicas? Você acha que a OAB consegue, através da sua força, da sua autonomia, da sua independência, colocar políticas públicas em andamento? Eu tenho certeza absoluta que a OAB tem essas condições. Tem condições totais de colocar e implementar políticas públicas. Contudo, doutor Thomas, penso que a OAB ela tem que voltar para si. A OAB ela tem que voltar para dentro da própria OAB. Nós temos, como eu falava, do preparo da jovem advocacia para o mercado de trabalho, nós temos que entender e nós temos que fazer, muitas vezes, a meia-culpa. Eu sou OAB, o meu sangue é tipo OAB, mas eu não posso deixar de fazer, quando tem que ser feita, a meia-culpa. Eu não posso ficar só fazendo desagravo. Eu tenho que saber onde que eu estou errando. Eu não posso, eu tenho que entender por que o meu advogado, ele está indo, será que ele está preparado, o advogado, para a corte? Uma sustentação oral. Uma sustentação oral. Onde e quando o nosso colega vai lá e confundem Pequeno Príncipe e é objeto, porque nós não temos que trazer este advogado para a OAB ou esses advogados para a OAB, porque nós todos temos o lema na OAB Santana é melhorar o que está certo, sempre estar melhorando o que está certo. E nós, na OAB, nós temos este papel interna corpus de nos preocupar com a qualidade da advocacia. Antes de partir para a implementação, que nós temos condições de implementar políticas públicas, nós temos que voltar para dentro da nossa OAB e nos conhecermos e nos fortalecermos. A OAB precisa fortalecer, porque a OAB forte, doutor Thomas, é sinônimo de sociedade, uma sociedade forte, de uma cidadania respeitada, mas para isso nós precisamos nos fortalecer. E nós precisamos nos movimentar no âmbito da OAB para que os nossos inscritos, os nossos advogados sintam-se cada vez mais respeitados em todos os âmbitos, em todos os poderes. O que precisa é a frase que às vezes a gente usa: a OAB pede passagem e exige respeito. É isso que nós precisamos, doutor Thomas. Doutor Peter, estamos chegando já perto do final do nosso programa, nesse bate-papo, e eu queria que você fizesse suas considerações finais desse programa falando de OAB. Muito bem, doutor Thomas. Eu diria que a OAB ela tem um contrato social. A OAB ela tem um contrato social e que tem que ser exercido. E este contrato social ele é com a sociedade, ele é com a advocacia. E para que este contrato social, e eu estou já fazendo, evidentemente, um link com o podcast que se chama Contrato Social. Este contrato social que a OAB deve exercer através de seus dirigentes, ele tem que começar a partir de ontem. A advocacia não pode ser objeto de chacota. Então, nas minhas considerações finais, doutor Thomas, quero deixar claro este meu desejo de trabalhar cada vez mais, não me vejo fora do sistema ordem, mas trabalhar cada vez mais, doutor Thomas, com aqueles players que assim desejam e assim querem, trabalhar cada vez mais para que a advocacia tenha oráculos como nós tivemos, que a advocacia tenha um Valdir Troncoso Pérez, um Evandro Lins e Silva, um Sobral Pinto, esses oráculos, nomes respeitados hoje são poucos, conta na metade das mãos, dos dedos de uma mão, aquelas pessoas que a advocacia
para ouvir. E nós temos que resgatar isso. Como? Resgatando a dignidade. E nós estamos à disposição de todos vocês para resgatar essa dignidade da advocacia. Eu tenho certeza absoluta, e o Dr. Thomas está aqui e dá uma contribuição muito grande nesse sentido, advogado que é, para que nós possamos, meus amigos, sociedade, meus colegas advogados, para que nós possamos resgatar a dignidade. Eu não vou descansar enquanto não restabelecer definitivamente a dignidade da profissão de advogado que eu tanto amo. Pessoal, chegamos no final do nosso programa, Contrato Social, e eu quero aqui agradecer publicamente o Dr. Peter, presidente da OAB Santana, que deu um show de OAB aqui no nosso programa Contrato Social.